Bom, gente, então boa noite. Hoje temos nosso convidado especial, que é o Boris Maia, professor da UF, se formou na UF, né? Antropólogo, e eu conheci o trabalho dele já há alguns anos, com o livro dele exatamente sobre essa etnografia, e fiquei encantada. Pude conhecer o Boris pessoalmente recentemente, né? Foi bem legal, e, e eu acho que vocês vão gostar muito. Você quer se apresentar? Quer falar mais alguma coisa de você, Boris? Você fez tudo em antropologia, né? Fez sociologia. Como é que é a tua Não, carreira? então, boa noite aí, pessoal. Eu agradecer também, André, o convite de falar com vocês aí, falar desse trabalho também, que eu já não falo sobre ele há algum tempo, porque esse é um trabalho que tem origem na minha dissertação de mestrado, né, em antropologia. Eu fiz, na verdade, graduação em ciências sociais na UF, mestrado em antropologia e doutorado também em antropologia, né? Tudo na UF. Tudo na UF, isso. Uhum. E vou pedir desculpa para vocês também, que eu tô com uma alergia hoje Não, aqui. eu de vez em Então, quando fico alérgica também. é... E aí, bom, para explicar assim, o contexto, né, desse trabalho, quer dizer, eu quando eu estava na graduação em Ciências Sociais, eu comecei a participar de uma pesquisa sobre intolerância religiosa, né? Uhum. E naquela época, no Rio de Janeiro, a gente percebeu que estava havendo uma situação, sobretudo em periferias, em A época do favelas do Rio garotinho? de Janeiro. Oi? A época do garotinho? Não, 2008. 2008 que a gente começou esse projeto. Pegou. Que, assim, o que acontece? Alguns traficantes que começavam a se converter para o Igreja Pentecostal. neopentecostalismo Uhum. e religiões evangélicas, sobretudo neopentecostais, estavam começando a entrar em conflito com algumas casas de umbanda e centros de umbanda e de candomblé, e expulsavam em algumas situações essas pessoas e proibiam que elas usassem branco, proibiam que os rituais fossem feitos e tal. E, bom, a gente começou a fazer uma pesquisa sobre isso, e uma das coisas que a gente percebeu é que muitos desses casos estavam ocorrendo em escolas, né? Eram casos que envolviam crianças e, bom, era um grupo relativamente grande, quer dizer, para os padrões de antropologia, né, que você tem um pesquisador sozinho, isolado. Na Era uma verdade, equipe, né? era uma equipe, eu era aluno de graduação e tinha uma professora que era coordenadora do projeto, e eu tinha colegas meus que faziam também etnografias. Então a gente se separou, quer dizer, eu tinha uma colega que fazia uma pesquisa sobre intolerância religiosa na Polícia Civil, ela via como que os casos eram registrados na polícia, uma outra que via como esses casos eram tratados pelo Ministério Público, um outro colega que analisava os julgamentos sobre esses casos, e eu fui fazer a pesquisa em escolas. Eu escolhi uma escola para entender como que esses casos estavam ocorrendo, né? A ideia era fazer uma etnografia, ou seja, um trabalho baseado. Isso ia ser o seu TCC, foi seu trabalho de conclusão de curso? Isso acabou sendo o meu trabalho de conclusão de curso. Ah, gente, olha só que legal, então. Desculpa te interromper só um instantinho, porque Não, vamos lá. há na aula antes da anterior, né, a gente teve a presença aqui de uma aluna minha que fez o TCC também sobre indisciplina escolar, uma etnografia. Então, assim, é legal para eles saberem que eles estão no segundo período, né? Então, pensarem também na possibilidade que essa ciência, né, a antropologia e com essa metodologia, a etnografia, fornece para a gente conhecer muito bem a escola, né? Esses aspectos culturais da escola. Então, a gente viu esse trabalho sobre em disciplina escolar e agora um outro objeto super interessante também e que gerou um TCC, né? Então, é legal vocês começarem a pensar nisso também, que vocês podem pensar alguma coisa nesse sentido. E o meu trabalho foi bem nessa direção mesmo, porque
tinha a ver com os conflitos escolares, né? Uma preocupação que eu comecei a ter com essa questão dos conflitos escolares, né? Como esses conflitos ocorriam na escola e como eles são tratados, em geral, no ambiente da escola. E na época, eu escolhi, por exemplo, analisar mais as aulas de ensino religioso, porque no Rio de Janeiro, na época, você tinha uma lei, na verdade você tem ainda, né, uma lei estadual, que tornou, mas na época estava um momento de implementação dessa lei, que a lei que tornou o ensino religioso obrigatório e confessional nas escolas do Rio. Teoricamente, você deveria ter um professor para cada um confissão. professor exatamente, um professor de católico, um professor evangélico, um professor umbandista, etc. Né? Evidentemente que não funcionou assim na prática, mas isso... Mas, enfim, então eu achava que as aulas de ensino religioso, né, eram um local propício para eu entender como esses conflitos iriam ocorrer. Acontece que quando eu cheguei na escola, né, e comecei a falar com os professores, acompanhar as aulas, inicialmente eu acompanhava só as aulas de ensino religioso, as pessoas começaram, a aula de ensino religioso não tem problema não, aqui tem problema sobre religião sim, mas acontece em outras aulas. Então comecei a perceber que isso acontecia nas aulas de geografia, nas aulas de biologia, quando falava de teoria da evolução, nas aulas de história, ou seja, quer dizer, essa dimensão religiosa ela aparecia em diferentes disciplinas e não necessariamente nas aulas de ensino religioso, não era exatamente nas aulas que esses conflitos aconteciam de maneira mais evidente, né? Embora nessas aulas houvesse também alguns problemas, né? Que é um pouco que eu discuto lá na minha monografia de graduação, né? Quer dizer, então foi assim que, digamos assim, o universo da escola entrou para mim como um objeto empírico importante, né? E essa minha presença, né? Eu naquele momento escolhi uma escola pública, né, para acompanhar as aulas, assim como eu fiz também nessa dissertação de mestrado, nesse trabalho que a gente vai conversar mais sobre ele aqui. Então, quando eu fui para essa escola, assim, me chamou muito a atenção essa questão justamente da indisciplina, né? E dessa dificuldade dos professores lidarem com a turma, os conflitos se envolvendo na direção da escola, porque eu até estudei numa escola pública, mas eu estudei no Pedro II, né, que é uma escola pública, digamos, federal, né, e que, digamos, ela tem é um pouco diferente das escolas públicas estaduais, né, o contexto. E então assim, a dinâmica, sobretudo a dinâmica da sala de aula, para mim foi muito impressionante, assim, porque então eu comecei a pensar, né, como que eu poderia falar sobre isso, e porque era para mim um universo que mereceria ser descrito, né? E me chamava muita atenção essa questão dos conflitos, sobretudo dentro da sala de aula, entre professores e alunos. A dificuldade que muitos professores tinham de, como eles diziam, né, manter o controle das turmas. E também a forma como os alunos lidavam com os professores, fazendo brincadeiras, fazendo uma série de... Provações até, né? Exatamente, provação seria digamos assim, um termo que eu encontraria depois, né? Então eu comecei a me interessar por isso, e aí nessa dissertação eu... Mas você, desculpa te interromper, mas aí você fez o trabalho que fazia parte do projeto de pesquisa da sua professora e deixou esse objeto para o seu mestrado. Isso foi a graduação, no mestrado não, no mestrado eu já fui lidar com... Eu estava interessado... Quer dizer, você construiu o seu objeto do mestrado na graduação. Você construiu o objeto, mas só desenvolveu ele no mestrado. E exato. O seu TCC foi o objeto que era o objeto mesmo da questão da intolerância religiosa. Isso, exatamente. Tá, mas então, outra coisa importante para vocês verem, né? Que um objeto ele é construído, ele não está dado, né? Então, no caso do Boris, né, nessa primeira experiência dele da graduação,
esse objeto tinha sido construído dentro do grupo de pesquisa, né, com a coordenadora do grupo de pesquisa, ele meio que herdou já esse objeto pronto, mas lá no campo, isso é muito legal da gente pensar, né? No campo, às vezes, a gente tem até um projeto pronto e surge outra coisa, né? Isso acontece. Então, o interesse dele foi para outro lugar e aí ele foi desenvolver isso no mestrado. Beleza. Exatamente. E aí vou destacar mais um pouco sobre isso, né? Quer dizer, essa dimensão da construção do objeto, né? Que é uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade, né? Sobretudo quando estão iniciando. E mesmo depois do mestrado, doutorado, né? Essa coisa de você encontrar uma questão, né? Encontrar um problema, encontrar um objeto próprio seu, né? E no meu caso também, quer dizer, isso me chamou a atenção, como eu falei, essa questão da indisciplina, dos conflitos, mas, digamos assim, isso não era suficiente ainda para eu conseguir recortar bem o objeto, né? Aí eu tenho que entrar numa dimensão que é uma dimensão mais teórica, né, de como eu construí esse objeto. Então, por um lado, tem essa entrada que eu tive, essa experiência que eu tive na graduação, né? Essa questão que me chamou a atenção da indisciplina ali. Ô, Boris, e você ficou impressionado com isso te chamou a questão da indisciplina em comparação com a experiência que você teve como estudante no Pedro II? Sim, sobretudo, né? Porque digamos assim, era a escola que eu conhecia, né? Era a escola que eu conhecia. A sua referência. E Que tinha menos indisciplina. com certeza. Relação na sala de aula, né? Você estudou em qual campus do Pedro II? Eu estudei em São Cristóvão. Aquela unidade de São Cristóvão. Bom, e aí, por causa dessa minha entrada nesse universo da escola, né, como objeto de pesquisa na graduação, eu comecei a ler também muito sobre educação na sociologia e na antropologia, né? E isso por um lado. E por outro lado, desde que eu entrei na graduação, eu tinha um interesse em antropologia política. Sempre tive esse interesse, fiz várias disciplinas sobre isso. E na antropologia política, uma questão que é muito central, um conceito que é muito trabalhado, né, é esse conceito de autoridade. Né? Entender como... E aí eu estou falando de antropologia política, assim, trazendo também mais para a antropologia das instituições, né? Para a antropologia do Estado, digamos que é uma maneira mais recente, né, que a antropologia política acabou se desenvolvendo agora mais como antropologia das instituições do Estado. E você tem essa questão da autoridade, né, como essas formas de autoridade se apresentam nas instituições. Então, isso era uma coisa também que estava na minha cabeça por causa desse meu interesse teórico na antropologia política, na antropologia das instituições. E, por outro lado, também, eu vi que nessa literatura, né, sobre a educação, da sociologia, da antropologia, havia ali também uma discussão sobre a autoridade que era importante. Então, por exemplo, só para citar a referência clássica, né, Durkheim, por exemplo, né, Emile Durkheim, o fundador da sociologia, né, acho que todo mundo, talvez a maioria aqui já deve conhecer, né, que assim, grande parte lá do trabalho dele. Primeiro, o conceito de educação dele é um conceito que tem a ver com uma questão geracional, né? É aquilo que as gerações mais velhas passam para as gerações mais novas, os adultos para as crianças e, no caso, o professor para o estudante, né? E uma coisa que ele fala é que a educação ela pressupõe uma autoridade moral naquele que ensina, que é reconhecida, né, por quem aprende. Então, a questão da autoridade também está dada aí nessa ideia de educação do Durkheim. É a mesma coisa no livro do Bourdieu, né, que é o clássico, A Reprodução. Ele diz lá que o que ele chama de arbitrários culturais, né, a imposição dos arbitrários culturais, quer dizer, por que você desenvolve um gosto por música clássica ou por que você desenvolve um gosto por funk, quer dizer, são arbitrários culturais que você
vai aprendendo, que você, na verdade, incorpora, né? Sim, a ideia do hábitos, né? Isso é uma coisa Isso, que a gente tem trabalhado bastante aqui, dessa dimensão arbitrária da cultura, né? Que é exato. muito importante para a gente pensar, porque a cultura realmente não tem essa característica principal dela. É um acordo arbitrado e ao qual a gente se submete, né? A gente se submete à cultura, né? Um ser que se socializa, ele se submete àquele conjunto de regras que, por princípio, é arbitrário, né? Sim, exatamente. Pois é, e aí, no caso do Bourdieu, lá na reprodução, ele diz também que a imposição desses arbitrários culturais, no caso da escola, ele se torna possível também em função da autoridade professoral. Então, é meio que um requisito, né, para que essa imposição, no caso da escola, se dê. Então, eu comecei a perceber que essa questão da autoridade, nessa literatura, ela aparecia como algo já dado. Né? É como se a autoridade ela já Inata, existisse a priori. Né? como uma É, coisa por, inata, né? é, O criador incriado, como o Bourdieu fala, né? Pois é. Então, eu estava... E isso não batia com o que eu estava vendo ali na escola. Uhum. Não existia esse a priori. Quer dizer, os professores eles tinham que fazer um esforço muito grande para conseguir exercer autoridade, para que eles fossem reconhecidos como figuras ali. Ou seja, era na interação, né? Exatamente, A exatamente. autoridade é um jogo relacional que se constrói na relação com o outro. Você não pode dizer assim, eu sou Nabucodonosor, não, né? Exatamente. Enfim, Então, tem que colar. pois é, então eu comecei a me interessar por isso, né? Então, aí eu fui transformando, digamos assim, aquele meu interesse, digamos assim, no objeto que tinha já uma direção mais teórica, né? Queria Uhum. entender como essas formas de autoridade eram construídas ali através da interação dos professores com os alunos. Uhum. Agora, Então você tinha um problema empírico, né? Uma uhum, pergunta empírica, como é que isso se constrói aqui? Você tinha uma teoria já bastante consolidada que não se encaixava muito bem, não é isso? exatamente, exatamente. Então, isso te levou a um desejo de investigar, né? Isso. Então, eu comecei a pensar, bom, então eu quero entender de que maneira os professores adquirem essa legitimidade, né, e Uhum, de que maneira eles exercem a autoridade. Né? uhum, Porque aqueles conflitos que eu vi ali, aquela indisciplina, me mostrava que aquilo ali não era uma coisa dada, já não era um a priori. Né? uhum, Poderia ser em outras escolas, talvez em outros contextos educacionais, mas ali não era o que eu estava vendo. Né? uhum, Então, o meu argumento, né, nesse trabalho é um pouco tentar mostrar como o carisma, né, era um elemento definidor, né, um elemento importante aí dessa autoridade dos professores na escola pública. Né? E uhum. óbvio que eu estou falando ali da minha experiência numa escola específica, né? E isso é um trabalho de mestrado, então, quer dizer, tem acho que assim para mim foi muito assim eu gosto hoje assim para eu fico feliz assim que por exemplo poder estar discutindo aqui hoje com vocês, mas quando eu fiz esse trabalho assim para mim era muito como um exercício, sabe? Vou Uhum. tentar fazer aqui uma etnografia tentando aplicar uma dimensão teórica e a partir de uma escola, né? A partir só de uma escola. E Mas é isso, que assim, na medida em que eu fui discutindo esse trabalho com outras pessoas e com outros colegas, eu fui vendo, né, que fui tendo também um feedback, né, de como isso também era percebido por outros contextos, enfim. Mas isso é uma coisa que eu vim a perceber depois. Né? Quer dizer, então é isso. Esse foi um pouco a, digamos, o enquadramento Uhum. que eu dei no trabalho. Né? E para fazer esse trabalho, eu, eu fiquei um ano, né, numa escola, eu escolhi uma escola pública
de uma cidade que eu não digo o nome da cidade no texto, porque era uma escola bem característica, com algumas características que faziam com que ela fosse facilmente identificada na cidade, se eu dissesse o nome, então eu optei por isso. Isso até tem uma certa perda nisso, porque, né, você sempre, fazendo essa escolha, você deixa de contextualizar também algumas coisas que talvez fossem importantes. Mas, enfim, o fato é que, para preservar também, sobretudo para preservar os diretores e alguns funcionários da escola, que algumas situações que eu descrevo, que eu achava que eu iria expor ali as pessoas, então eu não disse o nome da cidade por isso. Mas era uma escola que tinha aulas de ensino fundamental, segundo segmento, e do ensino médio, primeiro ao terceiro ano. Eu escolhi, na época, 2 turmas de terceiro ano. Por quê? Porque essa escola foi a mesma escola que eu fiz o trabalho da graduação. Então, eu conheci esses alunos que agora estavam no terceiro ano, no primeiro ano. E eu acompanhei esses alunos no segundo ano, e agora, no terceiro ano, eu já pude acompanhar o ano letivo inteiro, né? Então, eu acompanhava aulas de todas as disciplinas, menos de sociologia em uma das turmas e de educação física nas duas. A educação física era complicado de fazer, porque eles tinham que se deslocar, enfim, então tinham que trocar de roupa, então eu não acompanhei, e não acompanhei uma turma de sociologia porque era uma turma... Você tinha um amigo, né, que trabalhava lá, não era isso? Não, sim, eu tinha um amigo que trabalhava lá, foi por isso, na verdade, que eu fui para essa escola, porque ele trabalhava nessa escola, e ele falou, eu faço conversa lá com a diretora, vamos lá. Foi assim que eu consegui entrar inicialmente, mas isso ainda na graduação. Isso ainda na graduação. Quando eu fui fazer o trabalho de mestrado, ele já tinha saído da escola. E saiu durante essa minha passagem na graduação para o mestrado. E ele era um professor que tinha um bom carisma, né? Muito, ele era carismático. Era um professor super conceituado na escola, professor de geografia, que os alunos gostavam muito dele. E enfim, isso é um outro elemento aí da pesquisa, porque, como eu disse, eu também, é interessante como os temas vão surgindo, né, durante a pesquisa. Então, eu falei para vocês que eu estava mais querendo estudar essa questão da autoridade, né, como que a legitimidade se construía. Até então, eu tinha lido quase nada de carisma, isso não era para mim um problema, não estava inicialmente preocupado com isso. Mas quando eu tive uma reunião uma qualificação, né? A qualificação da dissertação, na época, um dos professores da banca falou, você está falando aqui de várias coisas e tal, eu acho que você deveria ler alguma coisa sobre carisma, porque esse tipo de relação que você está descrevendo aqui, isso aqui está parecendo um tipo de relação mais carismática do que qualquer outra coisa. Então, olha que bacana, como é bom a gente ter esse retorno de uma banca, né? Isso aí é uma coisa que a gente tem na formação do TCC aqui, porque eles fazem assim, eles têm 4 períodos de TCC. No 1, eles fazem um projeto, no 2, eles fazem um capítulo, entram em trabalho de campo, no 3, eles constroem todo o texto, aí, ao final do 3, eles mandam para os pareceristas, eles devolvem, e o 4º TCC é só para refazer o trabalho e incorporar os comentários, as contribuições dos pareceristas. Quer dizer, tipo uma qualificação na monografia, bem legal. Legal, é raro ter isso, né? É raro ter isso. Geralmente, na graduação, você tem menos essa oportunidade. Mas enfim, aí foi... E isso surgiu porque, inicialmente, eu pensei o quê? Eu falei, bom, eu estou preocupado nessa questão da autoridade, como é que eu vou colocar isso para os alunos? Eu não posso chegar e falar, que o professor tem autoridade, porque não é exatamente assim, você tem que traduzir isso para a linguagem
deles, né? Então, eu falava sempre em bom professor. Eu queria saber, eu perguntava para eles sobre quem eram os bons professores, né? Quem eles consideravam os bons professores e por quê, né? Porque isso iria me dar a legitimidade, essa questão da legitimidade a partir dos termos que eles usavam para se referir a essa legitimidade. No caso, essa legitimidade como professor, né? Então, quando ele está me falando quem é um bom professor, é quem eles estão reconhecendo com legitimidade, né, para exercer aquela função. E quando eu perguntava isso, uma coisa também ficou muito clara, que quando eles falavam sobre o que era um bom professor, geralmente eles mencionavam a etapa da explicação, né, como o momento da aula em que o professor era avaliado como sendo bom ou ruim. Sim, a explicação era a linha de corte, né? Assim, Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, que eu fiquei curiosa, assim, que você não chegou a mencionar. Você chegou a trabalhar com o Guinep? Não, né? Com quem? O Van Guinep. Van Guinep? Eu trabalhei mais, assim, através do Vitor Turner. Tá. Que usa o rituais. Van Guinep, quando eu falo Mas você trabalhou com aquelas categorias de liminaridade, do ritual? Como é que, assim, porque isso é importante para quem não lê o texto, né? Que ele pensa a aula como um rito, né? Isso é bacana da gente pensar também, para vocês que estão entrando, né, na antropologia, que os rituais é um tema clássico da antropologia e que inicialmente eram tratados ritos religiosos, sagrados e tal, né? E depois, pouco a pouco, até tem um trabalho muito bonito como é que é o nome daquela professora? Você deve conhecer, é muito esquecida. Mas, enfim, sobre rituais urbanos, né? Então, como que a ritualidade como algo que se afasta do profano, de alguma forma. Tem uma definição do Turner que eu amo, que eu acho muito bonita, que ele fala assim, que o ritual é uma moldura para dar uma certa dignidade para algo que, na verdade, poderia ser qualquer coisa, né? Tipo assim, um almoço, né? A gente pensa, qual a diferença de um almoço ritualizado e de um almoço não ritualizado? De repente, é uma toalha de mesa que você bota especial. Então, você já sabe, se você for na casa da sua mãe e ela botou aquela toalha de mesa que era da sua avó, é porque aquele almoço deixou de ser profano. Tem alguma coisa sagrada ali, alguma notícia, alguma coisa, né? Não, então, exatamente. Então, eu trabalhei com essa ideia de ritual, eu trabalhei, porque eu falo através mais do Tânia, porque o Tânia fala de um processo ritual, né? Então, tem um capítulo desse trabalho que é o terceiro capítulo na dissertação, no livro acho que também é o terceiro capítulo, se eu não me engano, né? Que eu vou falar, tem boa parte do capítulo desenvolvendo um pouco essa ideia de ritual, e por que, né, só para voltar um pouquinho antes de esclarecer essa questão do Tony e do Van Gennep, que você comentou. Por que eu também trato como ritual? Bom, obviamente que tem esse minha entrada na antropologia, que isso é uma questão clássica, né? Mas também porque você comentou essa questão da moldura, né? Mencionou essa ideia da moldura, e quer dizer, uma das coisas que uma coisa importante assim, para a gente pensar o que é ritual, o que a gente pode chamar de ritual, uma característica é essa ideia de você ter etapas pré-estabelecidas, né? E quando eu perguntava para os estudantes sobre essa coisa do bom professor, eles sempre falavam da explicação, né? E aí eu comecei a perceber que a explicação, na verdade, ela era uma etapa do ritual, desse rito.
né? Uhum. Que era o rito da aula, e que você tinha basicamente 4 etapas, né, que eu descrevo aí. Primeiro, era aquela ideia da matéria no quadro, né? O professor entrava lá, botava a matéria no quadro, você tinha explicação, você tinha a cópia da matéria, né, que era o momento que os estudantes copiavam a matéria, e você tinha os exercícios. Basicamente, essas 4 atividades, que elas podem trocar uma com a outra em determinada aula, né? Algumas aulas você faz só uma atividade, outras não, mas você tem essas atividades. E você tem essas 4 etapas, e essa etapa da explicação era a etapa que era avaliada, que era a etapa que servia para identificar quem Divisor era... de águas, né? Então, o bom professor, que eles falavam para mim, você tem que fazer essas 4 etapas. Né? Uma coisa que falavam, o cara não passa exercício, pronto, rompeu. Rompeu com uma etapa do ritual. Então, tem que fazer essas 4 etapas, e esse momento da explicação era o momento fundamental, era o momento que ele realmente mostrava ali que ele era colocado mais à prova, no sentido de ser qualificado mesmo como um bom professor. E é um momento mais autoral também, né, Boris? Exatamente, exatamente. Tem essa dimensão autoral, né, que está ligada muito é uma forma muito personalizada, né, de transmitir ali conhecimento. Então, cada professor vai ter sua estratégia. Então, quer dizer, por isso também eu pensei que eu poderia caracterizar a aula como um rito. Por causa das etapas. E quando eu pensei num processo ritual, quer dizer, porque o Van Gennep, quando ele fala lá do ritual, que é o que o Turner pega depois para desenvolver e pensar no processo ritual, mas é essa ideia de que você, num ritual de passagem, né, que no caso do Van Gennep são os ritos de passagem. Pensa na vida, é bonita essa ideia, né? Ele pensa na vida como cômodos, né? Que você... Passando. Então, para cada... E que, de alguma forma, a gente pode ver que até a teoria do Bourdieu, de campo, tem alguma inspiração aí, né? Quer dizer, para você passar de um campo ao outro, você tem que fazer aquela conversão de capitais e tal. Quer dizer, não é assim que você entra, né? Exatamente. Não é sem cerimônia. Isso eu acho legal, essa coisa do profano e do sagrado, né? Então, ritual é alguma coisa que é isso. Você não vai entrando assim numa casa, né? Você fala, oi, dá licença. Né? Tem algumas regras dependendo do ambiente, dependendo da cultura, né? No meu caso, eu pensei também em fazer esse paralelo com o processo de escolarização. Né? Porque é um ritual de é uma passagem que você faz, como o Van Gennep diz, quer dizer, é um momento em que você adquire um novo status social, em que você, depois desse processo, você se considera formado. Né? Então é isso, quer dizer, esses estudantes estavam nesse momento final desse processo de escolarização, né? Estavam no 3º ano, e depois desse momento eles estariam formados. Né? Iam mudar de status social. Exatamente. Tinha essa passagem de status social. Então, é por aí que eu entrei com o Van Gennep através do Turner, né? Pensando nesse processo ritual, né? Pensando, no caso da escolarização, como um processo que, ao final dela, você ganha um novo status. Né? E, obviamente, que você tem vários ritos ao longo desse processo, né, de formação, para que você consiga ser... Eu fiz um trabalhinho sobre as festas de formatura nesse ritual, e é muito interessante porque tem pessoas na pedagogia que fazem a festa, ficam anos pagando a festa e não completam a graduação. Né? E tem a eficácia simbólica, sabe? A família vai e aquela pessoa se formou, a rigor está formada, não interessa que depois ela tem que ter mais umas aulas, mas isso enfim, está formada já.
ganhou o canudo, fez aquelas coisas todas, né? Fez a foto, fez o álbum de formatura. Exatamente. Eu acompanhei esse caso também lá na escola, na verdade, É né? muito legal. Porque a festa foi antes do resultado, então ia gente lá que não repetiu de ano, por exemplo. Então e eu tenho até foto nesse livro, na dissertação eu não lembro exatamente se tem a foto. No livro eu sei que tem. Tem. E foi legal que você tratou a foto, né, de uma maneira assim para não identificar as pessoas, ficou muito legal. Pois é, isso foi outra coisa que eu tive que fazer, porque, enfim, como estava lidando com menores de idade, né? Então eu fiz como se fossem um programa, né, que eu usei na época. Depois isso virou até pelo celular dá para fazer isso agora, né? Com esses aplicativos, enfim. Na época eu tive que usar um programa aí, um site, para fazer como se fosse uma pintura, né? Um filtro, né, que a gente bota. Justamente para não identificar, para não ter esse tipo de problema. Mas então, quando eu perguntava essa coisa do bom professor, eles falavam, eu acho legal que saiba explicar bem, e a outra pessoa falava, quando estava falando mal do professor, falava aula chata, mas não é aquela coisa, uma aula chata por quê? Ele falava, não, porque ela não fala nada com nada, ou seja, a fala aí, no caso, estava associada a esse momento da explicação, né? Então a outra falava, ela não explica de uma forma boa, ela não explica direito. Todas essas falas faziam referência a esse momento da explicação. E então, uma coisa que eu percebi também era essa dimensão da oralidade, né? O valor da oralidade que fazia com que a explicação fosse esse momento mais importante aí. Então tem uma frase que eu lembro que me marcou, né? Que eu uso isso também no trabalho, que uma aluna falou, que eu estava pensando nessa relação da escrita com a oralidade, né? Como é que eles afinal, eles aprendiam mais com o professor, aprendiam mais com o livro, aprendiam com o caderno, como é que isso era usado no cotidiano das aulas, né? Então eu lembro que a estudante falou, olha, eu só entendi o livro porque eu vi a explicação do professor, né? Então, é como se o texto escrito ele só ganhasse legitimidade depois da interpretação que o professor fazia através Você chegou a ler um livro que há uns anos atrás foi muito difundido, do Rancière, O Mestre Ignorante? Não, não. Depois eu vou te passar porque bom, depois eu te conto essa história, mas é sobre a explicação, é muito interessante. Bom, depois você passa. Eu estou até vou escrever agora um capítulo, eu estou querendo Tá. atualizar essa discussão aí. Acho que vai ser. Bom, eu vou te falar rapidamente, é bom para todo mundo isso. É o seguinte, o Rancière, que é um filósofo francês, ele nesse livro, O Mestre Ignorante, ele relata um caso que eu acho que aconteceu de verdade no século XIX, se eu não me engano, e aí o que aconteceu foi o seguinte, eu não vou me lembrar o nome do professor, mas um professor que foi para a Holanda, e a situação era a seguinte, era um professor francês que não falava holandês, e tinha que dar aula para alunos holandeses, né? E aí ele acabou inventando um método de se ensinar aquilo que não se sabe, né? E ele, bom, na verdade, o que ele fez foi achar um livro que era bilíngue, né? Mas depois disso, esse professor ele criou esse método, ficou bastante famoso na França em algum momento, porque ele chegou a ensinar várias outras coisas que ele não sabia, por exemplo, como violino. Ele não sabia e ele ensinou, né? Porque, na verdade, a metodologia, a ideia era fazer com que o professor saísse desse lugar, justamente, de mediador entre o texto e o leitor, e o aluno,
né? Uhum. Porque ele dizia que quando o professor se colocava nesse lugar de professor explicador, né, ele desautorizava a inteligência do aluno, ou seja, ele submetia a inteligência do aluno à inteligência do professor, né? Uhum. Como se ele próprio, através da sua atividade hermenêutica, né, de interpretação do texto, ele precisasse dessa mediação, e que isso gerava pessoas dependentes. Sim. É interessante, né? Legal, legal. Pois é. É bem semelhante aí o caso aí, porque... Que é bem diferente do Pedro II. Eu estudei na aplicação também, que não tinha isso de professor explicador, né? A Uhum. aposta não era essa, né, eu acho. É. Pois é. E, e, e aí, essa questão, por exemplo, da explicação aparecia também nessa relação deles com os livros, né, e com os cadernos. Uhum. Então, por exemplo, o que eles copiavam no caderno, né, o caderno é um objeto importante, né, para eles também Sagrado. por causa disso, né? Porque eles já têm um livro. Por que eles precisam de um caderno? Né? Teórica, Uhum. qual é a função que o caderno ocupa ali? Né? Uhum. O caderno é justamente o lugar em que ele vai registrar a versão do professor sobre o que está no livro. Uhum. E é aquele conhecimento que ele vai precisar aprender, porque é o que vai ser cobrado na prova. Né? Uhum. A resposta certa. Exatamente. Então, isso é interessante porque... E aí, bom, eu recebi essa orientação, né, desse professor na minha banca lá, na minha qualificação Gente, eu estou credencial. viajando um monte de coisa aqui. Estou pensando, sabe o quê, Boris? Estou pensando na leitura da Bíblia e na Revolução Protestante. Exatamente. Né? São dois Porque modos de lidar com o com a conhecimento. leitura que tem a ver com isso. Um tem a Tem. intermediação e outra, né, depois de Gutenberg, o protestantismo e tal, justamente a ideia de você enfrentar o texto sagrado diretamente, né? Exatamente. Mas tem tudo a ver com isso mesmo, porque, na verdade, no catolicismo você precisa de um intérprete do texto Isso. que vai te dizer, né, qual é o conhecimento. E no caso do protestantismo, não. Há o pressuposto de que você tem a capacidade de chegar até a palavra de Deus a partir do que está no texto. Então, Você não precisa se de a um gente levar, intérprete. se a gente levar isso para a escola, seria uma escola que autoriza o aluno, em vez de exercer a autoridade, né, autoriza o aluno a ele próprio fazer esse esforço, essa poiesis, né, que a gente pode chamar assim, né, da recepção, da teoria da recepção fala isso, é bem legal também, né, porque é interessante isso, existe um trabalho, né, quando você lê, eu trabalho com leitura, então, assim, se você pega essas campanhas de leitura, eu fico desesperada com aquilo, porque mostra assim, a pessoa ler é desfrutar, ler é uma viagem. Eu falei, gente, eu não estou entendendo isso, para mim ler é um trabalho, né? Dá um trabalho da porra ler. Eu me lembro desse trabalho que eu tinha desde quando eu era muito pequena, que eu comecei a ler história em quadrinho, e para mim era assim, vou ler história em quadrinho, né? No começo você não pega a história, você tem que ler de novo para entender a piada. É uma brincadeira de proposição de enigmas ler, né? Exatamente. Então, você tem que se autorizar para você ser autônomo naquilo. Pois é. E a partir dessa relação da oralidade com a escrita, né, foi que surgiu essa ideia do carisma, porque uma frase, né, que o Weber usa, né, o Max Weber, né, que escreveu, né, foi o autor na sociologia que transformou o carisma num conceito sociológico, que ele usa a seguinte frase, como a frase que é, digamos, a fórmula mais comum, né, uma fórmula de referência para pensar no carisma. Ele diz que está escrito, mas em verdade vos digo. Então, quer dizer,
Está escrito, mas eu vou te dizer, né, o que... Ai, que interessante. Quer dizer, apesar de estar escrito no livro, quer dizer, é através da minha palavra, do que eu vou te dizer, do que está escrito, que você vai chegar a alcançar o conhecimento, né? Então, isso, o Weber diz que é típico de uma relação carismática. Uhum. Então, então, eu reconheci realmente esse tipo de relação no modo como os estudantes lidavam, por exemplo, com os cadernos, o livro e a explicação do professor. Uhum. Então, a partir disso, eu comecei a procurar mais essa ideia de carisma, né, que tem a ver também com uma qualidade pessoal, né, que é reconhecida no sujeito. E aí eu fui buscando mais essa literatura sobre o carisma, que é uma literatura também muito desenvolvida no âmbito da religião. Uhum. Isso foi uma coisa também desse trabalho, tentar trazer essa ideia de carisma para um ambiente, digamos, mais profano, né? Uhum. Que ele é muito usado no contexto religioso ou para falar Político. desses políticos hiper poderosos, né? Uhum. Hitler, Mahatma Gandhi, Uhum. Fidel Castro, né? Quer dizer, eu acho que naquele livro do Gilberto Velho, de mediações, do Gilberto com a como é que é? Karina Krishna, né? Eles têm, eu acho que tem um capítulo que eles falam sobre políticos, acho que eles usam o conceito, acho que é da Karina até o texto. Enfim, mas é isso, né? Quer dizer, você trazer esse conceito para o seu campo empírico, para o seu problema específico que estava te causando, né? Uhum. Causando seu desejo. Porque eu percebia, né? Porque essa coisa do carisma tem o Weber faz aquela diferenciação entre tipos de autoridade, né? E o carisma, a autoridade do líder carismático, ela depende dessa capacidade dele de exibir dons, né? Uhum. Pessoais, obviamente, através de performance. Uhum. E aí entra aquela coisa da eficácia simbólica, né? Que eles também não sabem, que é um conceito muito bonito também, né? exatamente, aí eu fui costurando, né? A partir disso, fui pegando essa ideia da performance também, que é uma ideia que também vem sendo mais trabalhada na antropologia, a partir dos anos 90, sobretudo. E essa ideia a gente estudou um texto aqui, Boris, da Thalita, eu não vou saber o sobrenome dela, ela até veio aqui também, sobre o Bolsa Família, e ela usou o conceito de performance também, mas no sentido de performatizar a pobreza, a carência, porque era a relação dos possíveis, dos beneficiários em potencial do Bolsa, que eram visitados pelos assistentes sociais, e os assistentes sociais ficavam numa saia justa porque não podiam dar para todo mundo. Então, tinham que escolher entre os pobres os vulneráveis, os mais pobres dos pobres. Então, eles performatizavam a pobreza e isso tinha que gerar, tinha que convencer, né? tinha que ser legitimado pelo outro nessa interação para eles poderem ganhar a bolsa ou não. Isso é legal mesmo. Isso é muito. Isso aparece muito nesse sentido também. Uhum. E, enfim, tem gente também que trabalha com essas bancas, né? A minha orientadora, no caso, por exemplo, começou a trabalhar com bancas para seleção, né? Para a universidade. Ela fez até a parte lá da UF de heteroidentificação, né? Para o pessoal que participa das cotas. E também tem esse processo um pouco, né? Nossa, isso é muito interessante, né? Porque você tem que se performatizar pobre e se performatizar negro, se for o caso, né? A gente teve uma história no nosso instituto de duas irmãs negras, as duas irmãs,
uma no ano foi aceita não chama comissão nem banca, tem um nome próprio, né? Você estava também tentando achar o nome, não Eu acho que é a achou. comissão de heteroidentificação. Acho que é comissão, não é banca, é comissão. E aí, muito bem, aí uma irmã passou. No outro ano, a outra irmã foi também se submeter a essa comissão. E a comissão entendeu que ela não podia ser beneficiária do sistema de cotas e tal, porque ela tinha alisado o cabelo. Então, entendeu que, uma vez alisando o cabelo, ela tinha se branqueado, né? Uhum. Então, ela, por ter alisado o cabelo, ela sofria menos discriminação, por isso ela não era tão merecedora da cota racial. Pois é. É o modo como as pessoas também vão incorporando, né? Vão lendo as políticas públicas. Né? Uhum. Bom, mas enfim, então foi por aí que eu juntei, digamos assim, essa ideia da autoridade, do bom professor, né? E do carisma. E essa coisa da relação carismática tem muito a ver com essa dimensão pessoal. Né? E isso aparecia muito quando eu falava com os alunos sobre as disciplinas. Né? Então, eu lembro, tinha um aluno que falava, eu sempre odiei história por causa do professor. Uhum. Então, é como se o professor ele englobasse a disciplina que ele estava lecionando. Né? Uhum. Teve uma aluna também que falou, eu perguntei quais as disciplinas que você menos gosta. Falou, que eu menos gosto de geografia. Por quê? Porque é muito chato e a professora é muito ruim. Ou seja, você fala da professora para falar sobre a disciplina. Uhum. Então, era também uma forma de... dizer, uma evidência de que essa ideia do carisma serviria para eu pensar essa relação entre os professores e os alunos. Mas isso... a Lívia está comentando aqui alguma coisa. É tão real que a gente chamava no ensino médio as disciplinas pelos nomes dos professores. Exatamente. Ótimo você falar isso, Lívia, porque isso foi uma outra coisa também que eu percebi lá. Então, o cara falava assim, agora eu vou para a aula do Zé Cláudio. Uhum. Eu não vou para a aula de física. Agora é a aula do Zé Cláudio. Agora é a aula da Marlene. Agora eu vou para a aula de Fernando. Uhum. Quer dizer, ele vai para a aula... Hoje tem Robson, exatamente. Exatamente. Então, o professor englobava realmente a disciplina. Bom, mas então isso é uma dimensão. E isso me mostrou que eu poderia usar essa ideia do carisma para pensar essa relação entre os professores e os alunos. Né? Mas aí eu comecei a pensar, ok, é o carisma, mas o carisma ele é culturalmente determinado. Claro. Quer dizer, o que faz você ser carismático num contexto não necessariamente faz com que você seja reconhecido como carismático em outro. Né? Então, precisava entender quais eram os elementos do carisma que atuavam ali. Quer dizer, era uma relação carismática, ela tinha uma forma específica, mas se era uma relação carismática, eu tinha que entender os elementos daquele carisma. Né? E isso eu fui fazendo a partir, buscando entender o modo como eles... o que eles valorizavam nas aulas dos professores e no modo como os professores tratavam eles. Né? Isso na dissertação, eu chamei isso de elementos do carisma professoral. Né? Pensando quais eram esses elementos que davam mesmo legitimidade para o professor. Então, tem algumas coisas, né? Tem alguns desses elementos. Aí eu posso falar aqui, no caso, algumas. Né? Quer dizer, a primeira coisa é o que eu chamei de truques, dicas e macetes, né? Que eram, digamos, técnicas de ensino que eram muito utilizadas durante as aulas Ainda mais no terceiro ano, né? No terceiro ano, porque tem essa coisa dos truques e macetes, porque o terceiro ano ele tem uma pegada pré-vestibular, né?
Exatamente. E aí tem, assim, de alguma forma, os professores do terceiro ano do ensino médio, eles se espera deles que eles ajam um pouco como os professores de cursinhos, tipo PH e tal, que são isso, são meio... são homens espetáculo, né? Aula espetáculo. Aula de espetáculo. Aí tem os que têm os bordões, né? Tem os Exatamente. personagens. E, pois é, mas esse modelo tem a ver com o modelo da escola, né? Quer dizer, Dessa escola. exatamente. Quer dizer, esses cursos, eles conseguem, digamos, pegar esse modelo e elevar a potência máxima, digamos assim, né? Transforma os professores, só contrata esse professor. Eu tive colegas, por exemplo, que trabalharam nesses cursos, né? E realmente você tem uma formação, né? Antes de você começar a dar aula, você tem uma formação nesse modelo. Você tem que reproduzir esse modelo e tal. Bom, mas enfim, isso é outra coisa. Tem a ver com isso, mas acaba sendo outra pesquisa, né? Mas é isso, quer dizer, essa coisa de você, para você decorar essas fórmulas da física, né? Ou mesmo regras da língua portuguesa. Aí ele entra bem como explicador mesmo, assim, no mau sentido, digamos assim, né? Porque eu acho que tem uma relação entre professor e aluno. Eu estou trabalhando isso, Boris, e não passou pela minha cabeça o carisma. Eu estou trabalhando atualmente com a relação entre orientador e orientando, né? Como é que eles se encontram, e a gente sabe que também tem essa coisa toda. Eu abandonei minha tese porque o meu orientador não me atendia, não funcionava, não me estimulava, né? Tem alguma magia aí, que eu até tentei relacionar isso com um pouco com o conceito de transferência, até da psicanálise também, né? E estou tentando pensar também no interacionismo simbólico do Goffman, né? Como é que, enfim, mas tem isso, né? De você performatizar alguma coisa e o que o outro espera. Agora, outra coisa, eu acho que você tem que supor, na psicanálise a gente diz assim, né? Você tem que supor que o outro sabe alguma coisa que você não sabe, né? Que tem a ver com isso que você fala do Weber da autoridade consentida, né? Você aceita que o outro, de alguma forma, que você tem que aprender alguma coisa com o outro. Isso é muito legal da gente falar na pedagogia, porque, assim, por mais que eu reconheça o trabalho do Paulo Freire, que é incrível, tal, mas me assusta um pouco a maneira como o Paulo Freire foi difundido, né? Que rompe a ideia de hierarquia, né? Que é muito contrária a essa magia que tem que acontecer, que se espera que aconteça, porque se eu não espero se eu espero uma relação muito horizontal entre mim e o professor, quer dizer, se ele não sabe me dizer nada além do que está escrito no livro didático, por exemplo, ou que está no Google, que é um exemplo que você dá, né? Para que eu preciso dele? Ele é Sim. prescindível, né? Ele não tem. Hoje, cada vez mais, né? Hoje. Exato, eu acho isso, eu fico pensando assim, porque a gente agora, então, está dando essas aulas, né? E aí tem os alunos que não assistem aula nenhuma, eu boto os vídeos, eles também não assistem, e eu outro dia, num conselho, né, e tal, numa reunião, mas aí eles foram reprovados, André, eu falei assim, foram, eu fiquei muito feliz, eu falei, né? Não, mas como assim, você ficou feliz de não serem reprovados? Eu falei, fiquei desses serem, porque isso significa que eu não sou prescindível, né? Que o aluno sozinho, sem mim, não dá conta de fazer a matéria. Eu fico muito feliz com isso, né? Porque senão acabou meu emprego, Que na verdade sabe? não é você, né? É a função que se desempenha, né? É a função. Isso é muito bonito que você falou, Boris. Não é você. E aí é um risco muito grande quando a gente se identifica com a função. Eu estou na função agora, por exemplo, depois eu saio daqui, não sou eu, né? Mas é você exercer essa função, esse lugar daquele que você supõe que saiba alguma coisa que você não sabe, né? E é uma coisa mágica, realmente. É. Tem um amor, né? Uma... Essa coisa do amor é uma outra dimensão também
da questão do carisma, né? Agora, só para não perder aí, você falou tá estudando essa coisa do orientador e orientando, que eu lembrei um livro também que eu usei bastante, né? Foi bem importante para mim. Foi um livro chamado Práticas Acadêmicas e o Ensino Universitário. Não sei se você conhece esse livro. É um livro que está publicado pela Eduf. Peraí, acho que eu sei qual é. É um livro que tem vários professores, não é? Não, esse livro foi a dissertação de mestrado do Paulo Gabriel e Lu da Rocha Pinto. Ah, sei. Do Paulo e Lu. Tá, não li, não. Então, ele discute muito isso, né? Então, ele discute... Ele faz, por exemplo, uma etnografia ali de um concurso, como uma professora entrou para a universidade, o modo como os alunos... Ele estuda uma turma de história, uma turma de medicina e uma turma de... mais uma. Porque ele fez medicina e fez história, né? Ele é graduado nas duas. Então, ele... enfim, mas é bem interessante, que acho que fala um pouco porque, por exemplo, essa relação do orientador com o orientando, que ele mostra, por exemplo, como que óbvio, ele está falando também dos anos 90, né? Então, o trabalho dos anos 90. Mas como, por exemplo, todo o acesso ao conhecimento dependia da biblioteca do professor, por exemplo. Né? Sim, então, isso hoje em dia interessante. Então, assim, hoje em dia, que as informações estão completamente acessíveis, mas sabe o que acontece? Apesar das informações estarem acessíveis, o professor ainda tem uma função interessante, que é o de selecionar. É ele que tem os critérios seletivos, porque na internet você tem também uma profusão enorme, então você precisa de um certo guia, né? Sim, com certeza. Mas eu acho que hoje em dia o professor precisa ser mais carismático do que nunca, né? Porque está tudo por aí. E eu ficava pensando muito nisso. Quando começou essa coisa do modelo remoto, eu pensava muito isso. Porque eu vi lá, o professor depende totalmente desse carisma, dessa etapa ali da explicação para conseguir atrair atenção, para conseguir cativar os alunos. Né? O carismático é isso, né? Aquele que cativa. Né? Faz laço, né? E eu ficava pensando como que você vai conseguir isso nesse modelo remoto. Né? Isso era uma coisa, por exemplo, que eu queria ter feito uma pesquisa sobre isso, né? Durante essa pandemia, porque realmente é complicado. Acho que todo mundo que fez algum tipo de pesquisa sobre esse contexto, assim, as avaliações são muito pessimistas, né, em relação a como tudo se desenvolveu. E eu não sei muito bem o que sobrou, né? Acho que para as escolas, eu não sei. Foram 2 anos aí de um ensino remoto. Muito precarizado, né? Exatamente. Eu ia usar esse termo, estava pensando se era o termo, né? Que, em geral, de forma muito precária, assim, e assim, eu não sei se isso vai ser aproveitado para o futuro, quer dizer, depois de que, claro, quer dizer, ainda, de certa maneira, algumas escolas ainda estão mantendo, né, alguma parte do aprendizado em plataformas de ensino online, né? Muitas escolas gente não sabe o que vai acontecer, né? Eu assim, suspeito, né? A gente, nessa turma, eu dou 2 disciplinas diferentes. Uma de organização da educação, política e organização da educação brasileira, e outra de antropologia. Então, a gente, na disciplina de política e organização, né, a gente fica vendo, assim, por exemplo, um tema importante é o tema da desigualdade que existe, né, no sistema e como ele é dualista, né? Então, sei lá, se eu estou no Pedro II, eu estudei na aplicação, a gente é muito privilegiado, né, de estudar em escolas públicas, muito boas, né, muito boas. E acaba que eu acho que
talvez esses professores mais explicadores e com menos carisma, né? Assim, eu acho que vai ser um privilégio cada vez mais, né? Um privilégio de poucos ter esses professores realmente carismáticos que não atuem como simplesmente explicadores, né? Mas estimuladores mesmo do desejo do aluno, desejo de aprender, né? Que acho que é uma coisa que eu assim herdei muito da minha escola, Uhum. né? Esse espírito investigativo e sempre estimulando a gente a pensar, mas se fosse assim, mas como seria? Mas pensa você, né? Sempre apostando na autonomia. É. Não, e uma coisa que é interessante também, que a minha experiência, assim, contato mesmo com as pessoas, que aumentou muito o número de explicadores, né, como se chama, quer dizer, pessoal que faz Sim, aula particular, né, porque justamente não consegue sobreviver nesse modelo sem essa figura, sem uma figura ali do lado que vai explicar, né? uhum, E muitos não conseguem, né? Muitos não conseguiram. uhum. E, minha mãe, por exemplo, deu aula particular há muito tempo, enfim, parou agora recentemente por uma questão particular, mas ela deu durante muito tempo aula particular. E, e você via muito essa procura, né, de gente que Eu dei também, Boris. não, E é não isso que se espera da gente, que seja explicador. é, Eu dei aula para umas crianças que eram de uma escola, que eu não vou dizer o nome, uma escola confessional, muito tradicional no Rio, e eu ficava tão impressionada, porque a mãe ficava muito orgulhosa, achava que a escola era boa, porque era puxada, porque a criança não entendia, entendeu? E precisava ter professor particular de todas as disciplinas. Essa escola é muito boa mesmo. Eu falei, gente, que loucura, né? Eu preciso de uma escola paralela para entender o que ele diz na escola. E a criança exatamente sempre isso. tinha que, enfim, é uma doideira. E uma coisa que eu falo muito com eles aqui, é isso que eu estou com vontade de fazer um artigo assim, pensando sobre isso, que eu chamo da pedagogia da resposta certa, né? Porque o negócio, isso que você falou é muito legal, né? A função do caderno é a interpretação do professor sobre o livro, né? Uhum, Ou seja, é aquilo que ele quer que eu escreva na prova. sim. Né? Então, assim, esse tipo de escola, e tem muitas escolas desse tipo, e até não dá para a gente exigir muito mais dos professores das escolas públicas, porque as condições de trabalho são péssimas, né? Isso gera um aluno muito empobrecido, né? O Rancière fala embrutecido, né? Tem Uhum. uma inteligência desautorizada, né? É, e, e esse modelo do vestibular, né, que vai se no ensino médio, porque na verdade o ensino médio do Brasil, né, sempre foi um pouco preparação para o vestibular, né? Quer dizer, Uhum. tem essa divisão clássica aí entre o ensino técnico, o ensino médio propedêutico, quer dizer, algumas pessoas acabam entrando mais para essa coisa do ensino técnico e vão fazer isso, e outros vão começar a se preparar para fazer o vestibular. Quem não quer uma coisa nem outra, a escola perde um pouco a sua razão de ser, do ponto de vista deles, né? E, claro, quer dizer, com esse modelo do vestibular, você tende mais a reproduzir nessa coisa a resposta certa, né? Quer dizer, Uhum. você tem que não tem muita. O Enem recentemente até mudou a forma dele, até melhorou um pouco nesse sentido, né? Mas esse modelo de prova objetiva, que é o que eu fui, na verdade, estudar no doutorado, né? Porque no Conta doutorado pra eu gente. fui estudar concurso público. Uhum. Eu estudei turmas de concurso público e Turmas que estavam se preparando para concurso público? eu estudei cursos para concurso público, Ah, doutorado. E, e esse modelo de prova, que são as provas objetivas, né, que hoje são utilizadas nas escolas e que são a base de todos os vestibulares, ele chega no Brasil pelo concurso público.
através dos concursos públicos. E dos concursos públicos, eles vão para as escolas e para o vestibular primeiro e depois para as escolas. Né? Esse modelo de prova objetiva, né? De letra A, letra B, letra C e tal. Múltipla escolha. Múltipla escolha, é um modelo de prova objetiva. Né? Tem alguns modelos, essa coisa de... Tem alguns modelos, né? Certo e errado. Mas isso chega com o concurso, né? Chega em 37 com esse modelo de concurso que foi implementado no Brasil, que é um modelo ainda vigente, né? E que tem algumas exceções, né? Para professor, por exemplo, a gente tem um outro processo de prova de aula, mas em geral é um modelo bem padronizado para outras carreiras. Né? E aí entra bastante isso que você falou, né? Que você viu no seu trabalho de campo no mestrado, dos macetes e truques, né? Exatamente. Isso, na verdade, a origem disso no Brasil é esse modelo de prova de concurso. A origem é essa, desse tipo de... como é que é? Tinha até um termo na época. Não, esqueci. Agora, Boris, assim, a gente de alguma forma está falando em duas formas de carisma, né? Talvez. Porque tem esse bom professor, que é esse que explica bem, né? Mas tem outro que tem um tipo de influência, por exemplo, quando você fala do professor, acho que chama Wilson, né? Sim. Tem uma cena que eu acho interessante quando chega a diretora na escola, alguma coisa, né? E ele cria uma cumplicidade com os alunos, né? Ele chega até a ser nada ético, né? Porque a professora bate a porta, ele faz um gesto assim, né? Tipo, não gosto nada dela, não sei o quê, e os alunos oram e tal. Sim. É uma situação, é uma performance ali que ele faz que não tem exatamente a ver com explicar a matéria. Sim. Mas que faz parte da construção dessa selfie de professor carismático, né? Dessa fachada. É um dos elementos do carisma, essa capacidade de você demonstrar que você, digamos, desafia os superiores. Né? Que você tem essa coragem. Isso é muito comum, por exemplo, se você pega discursos desses líderes carismáticos, todos eles falam, né? Tem essa é parte da retórica desses líderes, essa ideia de que eles são capazes de desafiar os superiores, que eles quer dizer, não obedecem, não se submetem, por exemplo, aos seus chefes, a hierarquia superior. Então, é uma característica também de uma relação carismática. Isso é bastante comum nessa literatura. Né? Eu usei o exemplo dele porque ele realmente era o professor que ia, digamos assim... Porque, como eu disse, você tem vários elementos do carisma e por isso que eu trabalho na dissertação com essa ideia de graus de carisma, porque você tem várias variáveis. Né? Obviamente que nem todos os professores conseguem incorporar todas essas variáveis. Então, você tem graus de carisma. Né? Você tem professores que conseguem demonstrar, né, de várias formas coisas que os alunos avaliam como sendo positivas. Mas você tem professores que conseguem fazer algumas coisas e outras não. E também não tem professores que conseguem ter uma recepção como carismático para uma plateia e para outra não, assim. Tem. Assim, deve ter algumas unanimidades, né? Mas alguns talvez não, né? Eu sei lá, eu me lembro assim, quando eu encontro minha turma, por exemplo, que a gente já se formou há muitos anos, né? Mas a gente ainda se encontra, e acho tão engraçado porque a gente lembra dos professores e eles lembram de uns professores que para eles foram super marcantes e que eu achava super bobos. E eu lembro de outros que eles também não gostavam, né? Não, tem.
Não precisa ser unânime, né? Uma coisa até que me chamou a atenção, né? Porque quando eu acompanhava ali a reação, porque eu ficava na turma, né? Eu ficava ali numa turma e vi vários professores dando aula durante o dia para a turma, né? Então era bastante marcante a diferença de comportamento da turma conforme o professor que vinha dar aula, né? Eu até fiz um desenho, né? Eu não sei se qual foi o texto que você disponibilizou para eles? Os poderes mágicos da explicação, autoridade professoral, performance ritual em escola pública. Tá, isso aí é um texto que eu apresentei, né, no congresso. Foi? Bom. Tá. Porque eu até na dissertação, no livro, eu faço um desenho, né, um pouco de como a turma aparece. Eu posso projetar aqui para você rapidinho, só para te falar o que eu estou falando? Aqui. Isso aqui, por exemplo, como eu falei, eu pensava em graus de carisma, né? Então eu vi que havia uma correspondência entre esses professores que eram reconhecidos como os carismáticos e a disposição das carteiras, né? O modo como eles organizavam as carteiras. Então, esse professor de química, por exemplo, era, dessas duas turmas, era o professor mais que exercia, que era o professor com mais legitimidade, né? Que exercia autoridade de uma forma muito efetiva. E uma coisa que era interessante era que, quando ele estava chegando já na sala, os alunos já organizavam as carteiras, né? Bom, essas carteiras são aquelas carteiras móveis, né? Que geralmente você tem em escolas. Que algumas você tem agora fixas, enfim, mas não era o caso. Esse quadradinho preto, o retângulo preto é onde eu estava sentado, né? No caso. Então, você já tem aqui uma professora de física, que também era uma professora considerada uma boa professora, né, pelos estudantes. E aí, quando eu falo de grau de carisma, porque quando eu falava também de bons professores, você tem uns são ótimos professores, uns são maravilhosos, alguns são bons, outros são ok, uns são ruins e outros são péssimos, né? Então eu vi que existia essa gradação, então eu... E esses são os termos nativos? São. Então, por exemplo... Outra coisa, gente, que a gente tem que marcar aqui, né? A vida social, uma característica importante da vida social é a produção de classificações, né? De hierarquia. Não existe vida social sem isso. E cada cultura, arbitrariamente, vai dizer o que é o ótimo, mais ou menos, o péssimo, né? Quer dizer, isso para um outro contexto, como o Boris falou, podia ser o contrário, né? Exatamente. Então, bom, aí vocês têm dois professores que eram bons professores. Eram dois professores tidos como bons professores. Na verdade, aí são dois ótimos professores, né? Aqui, por exemplo, já é a professora de História, que é o que você falou. Alguns consideravam ela uma boa professora e outros não. Entendeu? Então, havia aí uma ambiguidade em relação à maneira como eles viam essa professora. Então, uma fala, ela é muito correta, muito justa. A outra fala, ela é exigente demais às vezes. A outra ela é ditadora. Quer dizer, né? Já tem uma diferença aí no modo como eles qualificavam essa professora. E você vê que a disposição das carteiras já é totalmente irregular. Você já não tem mais essa organização das fileiras aqui. Isso aí todo dia, em todas as aulas, eu anotava essa disposição das carteiras. Todo dia, a primeira coisa que eu fazia era ficar anotando essa disposição das carteiras. E não tinha vontade, por exemplo, deles... Porque, assim, eu não sei... Na aula de química, esse desenho da aula de química que você mostrou, me dá a impressão de uma disciplina imposta, né?
Agora, a de física, a gente nota assim, uma vontade de ficar mais perto da professora, não? Assim, deslocada, ter mais concentração das cadeirinhas para frente. Tem mais rarefeito atrás, né? Tem mais Então, densidade lá na frente. sim, essa professora, por exemplo, era uma mulher, de química era um homem, e ela tinha essa abertura maior com os alunos. Uhum. Então, ela exercia também esse carisma através de uma Liberdade. Hã? De liberdade. Quer dizer, ela permitia um pouco essa abertura com os alunos e realmente cria esse efeito mesmo de. Mas, de qualquer maneira, você ainda vê ali as fileiras organizadas, né, na Sim. vertical. Aqui você já começa a desfazer um pouco as fileiras, você vê mais aglomerações, né? Algumas cadeiras ali em duplas, você tem ali três que se juntam e tal, que a professora já é ambivalente. Alguns consideram ela boa, outros não. Aqui, por exemplo, aula de filosofia, que era o professor que era assim, quase uma unanimidade do ponto de vista negativo, né? Que era um professor péssimo e tal. Então você já não vê mais fileira nenhuma, né? Só via você só vê cadeiras aglomeradas. Aí eu também vou voltar numa questão que você mencionou. Você mencionou, no caso do Paulo Freire, essa dimensão, né, do professor. Da horizontalidade, da simetria, né? Exatamente, Que é uma coisa interessante também, isso é uma coisa meio que na época eu estava muito também, assim, embebido dessa pedagogia mais libertária, né, mais progressista, e isso foi uma coisa que me impressionou muito, né, porque eu vi que, assim, em muitas ocasiões os alunos valorizavam muito uma forma de ensino mais tradicional. Uhum. E então essa coisa da aula no pátio, essas cadeiras dispostas de modo mais irregular, eram muito lidas como uma expressão da falta de autoridade do professor. Falta de controle de turma, né? Controle de turma, que é até uma expressão que se usa. Nativa. Controle de turma. Sim, sim. E isso foi essa foto aí, por exemplo, é uma aula de sociologia, que vocês veem ali 4 estudantes, tem uma que está de lado, eu estou ali na frente, eu estou como se estivesse na posição do professor, nessa foto Tô aí. vendo. Em pé, né? Na da sociologia. Então, atrás você tem ali 4 alunos, que tem um em pé, tem 2... E essa aqui na frente está tirando sobrancelha da outra. Exatamente. Uhum. E um no celular, né, e a outra mexendo ali em pé também. Isso aí é durante uma aula, não é intervalo de aula. Então, essa é uma cena que durante a minha escolarização eu nunca vi isso. Então, isso era uma coisa. Eu queria entender como é que isso podia acontecer. Você assistiu aquele filme, documentário Pro Dia Nascer Feliz? Sim. Pois é, aquilo ali é uma coisa impressionante, né? E a gente compara bem uma escola, aquela escola São Paulo, privada né? em São Paulo, junto com a outra. Nossa, a outra era uma loucura, era assim mesmo, né? Exatamente. Então é isso, só para mostrar como também Legal. essas formas de De essa ocupação do legitimidade, espaço, né? isso aí, se manifestavam espacialmente. Né? Então, Boris, a gente pode dizer que essa dispersão, essa ocupação do espaço mais disperso, né, também a gente pode interpretar como uma dificuldade do professor de aglutinar, né, de chamar a atenção dos alunos para si, porque o que parece que você está chamando a atenção da gente é que formavam grupinhos, né, que estavam interessados em alguma coisa particular, Exatamente. fora da aula, às vezes até de costas, né? Exatamente, é exatamente isso. Ou seja, a performance dele não produzia a eficácia simbólica esperada, né? Que é
você ter uma aula onde todo mundo está olhando para você, para o professor. Exato. Era como se... Eu sentia muito, né, que é como se o ritual não estivesse acontecendo. Sim. Sentia muito isso. Como, por exemplo, isso é muito legal, né? Assim, a gente não falou ainda desse conceito do Lévi-Strauss de eficácia simbólica, né? Acho que não cheguei a mencionar, não. Mas é muito legal a ideia de você, por exemplo, nesse trabalho que eu fiz das formaturas, né, das festas de formatura, é muito interessante como o discurso, né, tem uma eficácia simbólica, né? Então, a aluna fala, por exemplo, assim, não, foi muito difícil essa jornada e tal, e eu estou lá observando e sei que a pessoa está devendo TCC, está devendo disciplina, está devendo estágio, entendeu? E eu ficava olhando aquilo e falei, gente, como assim, né? Foi muito difícil chegar onde eu cheguei e tal, e tem, assim, uns certos padrões de discursos, né? Que são aquelas palavras que produzem um efeito. Qual é o efeito que se espera? Né? Que as pessoas fiquem emocionadas, que depois se abracem e tal, e acreditem, levem fé, né? Assim, para vocês terem uma ideia, o Turner, né, que é o autor que o Bot estava mencionando, tem aquela história maravilhosa do Turner, né? Com os rituais, como é que era do parto difícil, não era? Não, da mulher que não engravidava, não era? E aí tinha aquelas casinhas, aí ia para cá, ia para lá, aí atravessa, vai para o buraco, faz não sei o quê, bota erva e batuca e faz não sei o quê. Você pensa, gente, para que isso tudo, né? Mas você acredita que aquilo funciona. E isso funciona também em vários rituais, né? Por exemplo, se a gente pensar a própria Eucaristia, né? A questão da comunhão na Igreja Católica. Aquilo ali é um rito, é uma simbolização que só funciona se ele tem esse efeito mágico que a gente poderia chamar em literatura, tem um termo que eu acho maravilhoso, que eu acho que tem a ver com isso, que é o do pacto ficcional, né? Quer dizer, a pessoa que está participando daquele ritual, ele acredita, bom, então aqui está o corpo de Cristo, tá o corpo de Cristo aqui, então isso é sagrado, assim, mas o que faz o corpo de Cristo ser sagrado? O que faz aquela bolacha de farinha ser sagrada, né? São alguns gestos, um conjunto de coisas que faz. Agora, se aquilo for encenado de uma forma fictícia, né, por uma pessoa que não seja padre, pode funcionar igualmente. Né? Se ele fizer bem, cumprir o rito, pode funcionar. Claro, e a gente pode pensar ao contrário também, né? A gente pode pensar alguém que tá legitimado para fazer, mas por alguma razão, sei lá, digamos que os crentes saem de lá e falam, não é igual à missa do padre fulano. Nossa, no padre Paulo, nossa, sei lá, corpo de Cristo é mais corpo de Cristo, né? Por quê? Né? Porque tem esse elemento aí carismático que é misterioso, né? Não, e tem até o Bourget, né? Quando fala do negócio da missa em latim, né? E ninguém está entendendo ali, mas está todo mundo é maravilhoso, acreditando, né? Então tem uma dimensão também que não passa muito pela compreensão, por esse universo da compreensão, mas tem a ver com essa capacidade de cativar. Tem uma dimensão importante que você mencionou, né, que é a dimensão da emoção, né? Que ritual sem emoção não funciona. Isso é uma dimensão importante também, você conseguir produzir isso. Sobretudo, está falando, né, de jovens e num contexto de sala de aulas, são obrigados a estar ali, né? Então é uma dimensão importante ali durante a prática. E agora uma outra coisa que eu não falei também, né, que eu acho que só para também ver se tem alguma questão, né, que a gente não está falando aqui já, caramba, 8h40. Mas que
que você mencionou essa ideia da aprovação, né? Uhum. Que passam os professores, que eu chamei isso na dissertação de desafios ao carisma, né? Uhum. Que é porque justamente, quer dizer, o carisma é uma relação carismática. O carismático, no caso, aquele que está exercendo autoridade, ele tem que sempre provar que ele tem o dom, né? Que ele possui aquele dom, que ele é possível, que ele consegue alcançar o bem-estar daquela pessoa ali, E repetir. para quem está fazendo aquele gesto, aquele ritual, aquela situação. E era interessante que, como durante as aulas, sobretudo no início do ano letivo, né, é uma situação muito comum que os alunos fiquem fazendo esses testes com o professor, né, Uhum. por isso que eu chamo de desafios ao carisma, porque ele tem que dar provas, né, para os alunos de que ele é capaz de controlar a turma, né, de conseguir Controlar a atenção, né? de conseguir a cooperação dos alunos. E é interessante, né, como os professores respondem de forma diferente a esses testes, a esses desafios, né? E isso também vai ser um elemento importante para o professor conseguir estabelecer uma relação ali com a turma de autoridade. Né? E um Legal. prazer, um prazer. Muito obrigada. Imagina, André. Obrigado aí você, obrigado aí, pessoal, por estar escutando até agora, quase 2 horas e meia aí. E é isso, que eu estou disponível também, né? Vocês têm meu contato, né? E qualquer dúvida também, qualquer outro interesse, a gente pode discutir, tá? Uhum. Mas prazer aí falar com vocês, revisitar esse trabalho aí, trabalho que eu tenho também um carinho especial, e falar aí, quando discutir aí um pouco com vocês e rever a Andréia mais uma vez. Tá bom, Boris. Super obrigada, então. Até Fica. melhorou sua alergia. Melhorou mesmo. Controlei aqui. Tá bom, gente. Obrigada, então, para todos, viu? Obrigada a vocês também pela Tchau, tchau, gente. Boa participação. noite. Beijo, tchau, boa noite.